professora de fisioterapia da disciplina de bioética e exercício profissional, e hoje nós vamos falar dos conceitos e fundamentos da bioética. Para a gente falar de bioética, a gente precisa entender, o conceito, a definição de bioética. E bioética, ela tem como significado, como conceito, a ética da vida, Bio significa vida. E quando a gente fala de vida, a gente não está falando só de vida humana, a gente está falando de seres vivos. Então, a bioética é uma ciência que tem como objetivo principal, principalmente, cuidar, zelar, a finalidade de proteger os seres vivos. É claro que os avanços tecnológicos, da biomedicina, da medicina, da biotecnologia, ele é extremamente acelerado, E para que haja uma contenção desses avanços perante os seres vivos, nós temos hoje uma ciência que está fiscalizando e compreendendo todos os avanços que estão sendo afetados nesses seres vivos. Em relação à bioética, ela teve início, uma ciência bem moderna, e ela teve início em 1970, na década de 70, através de um pesquisador, professor, da área de oncologia, o Van Potter, da qual ele fez uma ponte, uma ligação entre a ciência e o humano, E ele preconizava muito que nem tudo que era cientificamente correto era perfeitamente aceitável ao ser humano, E decorrente aos estudos de Van Potter, nós tivemos também naquele mesmo momento, na década de 70, o avanço da quimioterapia. E naquela época, a quimioterapia matava mais o indivíduo com câncer do que o próprio câncer, Então, a bioética ela entrou justamente, porque tantos avanços tecnológicos, químicos, e o ser humano que recebia esse tratamento, ele não estava sendo estudado, as reações nesse ser humano, nessa vida, não estava sendo estudado. Então, tudo começou justamente por essa fundamentação, que a gente tem. A gente vive hoje uma pandemia na qual também temos muitos dilemas bioéticos inseridos, Drogas que ainda não foram cientificamente comprovadas, que estão sendo usadas, e a gente ainda não sabe quais são os efeitos colaterais que elas podem estar atingindo esses seres que estão usando, esses humanos que estão usando, e a gente está utilizando como uma sobrevida. Então, nós temos sempre dilemas bioéticos inseridos na vida profissional, principalmente desses profissionais da saúde. Em relação à bioética, à ética, é importante que a gente saiba um pouco diferenciar, cada uma. Saber o que é moral, saber o que é ético, saber o que é de direito, Então, eles são bem distintos, E a gente, através dessa tabela que a gente pode estar observando, a gente tem, essa diferenciação, que moral é algo que está intrínseco na pessoa, é individual. É aquilo que eu vou herdar, dos meus costumes, das minhas experiências vividas em casa, da minha família. A ética é algo que eu vivo a nível coletivo, na sociedade. O que eu faço ou o que eu faço de certo ou errado a nível de sociedade. E o direito é as normas jurídicas que regulamentam uma sociedade, que é o que é certo ou errado a nível jurídico, a nível de leis. Então, também tem a ver com coletividade, mas tem mais a ver com o setor jurídico. Então, são três coisas distintas que as três complementam a bioética. Então, a bioética ela é fundamentada na moral, ela é fundamentada na ética e ela é fundamentada também no direito, A gente precisa de leis que protejam tanto a moral individual quanto a coletiva. A pessoa humana, A gente fala de bioética, de vida, mas isso está inserido a pessoa humana. A pessoa humana, ela é única, Cada indivíduo é único e ela tem uma dignidade, ela é provida de uma dignidade.
E ela tem algumas dimensões que a gente precisa respeitar, que é a dimensão intelectual, é a dimensão espiritual, é a dimensão física, que é a biológica, e a dimensão intelectual. E a gente precisa também respeitar essas variações nessas dimensões de cada indivíduo, né? A gente pode citar um exemplo. Existem pessoas com uma determinada religião que não pode receber transfusão de sangue. Essa é a dimensão espiritual desse indivíduo. E dentro da ética da vida, a gente precisa também respeitar essas dimensões. Não é simplesmente o que é certo ou errado. Aí não há certo ou errado. Aí há dimensões em que o indivíduo está inserido. Isso é dignidade individual de cada um. E a gente precisa estar respeitando essa individualidade. Os princípios da bioética são ferramentas que fortalecem e dão um maior entendimento da bioética, né? E a gente vai falar do primeiro instrumento, que é a beneficência e a não maleficência. O que significa isso? É querer fazer o bem e evitar o mal. Muitas vezes a gente deseja o bem ao outro, né? Faz um ato solidário, mas muitas vezes a gente faz o bem e evita o mal. A gente precisa estar os dois inseridos no mesmo momento, fazer o bem evitando o mal. Não adianta eu dar o melhor tratamento para o meu paciente, uma assistência para o meu paciente e não estar me preocupando com o conforto, com a dor, com o que ele está sentindo. Então, quando a gente fala de fazer o bem e evitar o mal, eu vejo o ser, o indivíduo como um todo, né? Então, isso é importantíssimo que a gente obedeça. A segunda ferramenta do princípio é a autonomia, né? Os indivíduos, ele tem liberdade de decisão e de expressão, né? Todo indivíduo, ele tem a capacidade de autodeterminação do que ele quer, do que ele deseja. Se ele quer ou não esse tratamento, se ele quer ou não essa avaliação, se ele quer ou não essa consulta, se ele quer ou não tomar essa medicação. Ele tem um direito, mas para ele ter essa autonomia, ele tem que ter dois princípios também importantes. Ele tem que ter liberdade e informação. Porque muitas vezes o indivíduo se recusa a um tratamento porque não tem uma informação devida sobre esse tratamento. E isso faz com que a autonomia dele ela não seja responsável. Então, para que o indivíduo tenha uma autonomia preservada, respeitada, ele precisa ter esses dois princípios, que é liberdade e responsabilidade. Bem, o consentimento também faz parte da autonomia. O paciente precisa consentir esse tratamento, ele precisa permitir que aquela intervenção seja feita. E esse consentimento muitas vezes pode ser inclusive assinado. Quando a gente faz um procedimento cirúrgico, muitas vezes se faz um documento da qual haja o consentimento do paciente para realizar determinados procedimentos quando houver necessidade para aquele procedimento. A terceira e último princípio, que é a terceira e última ferramenta, é a justiça. É o conceito de equidade, né? Todos os seres humanos têm direito, né, a todas as condições de saúde, de assistência. Isso é um direito adquirido, inclusive, a nível de lei de Constituição Federal, né? Todos devem ser tratados da mesma forma. Não é porque eu tenho um recurso financeiro que eu tenho que ter um tratamento diferenciado. Todos os indivíduos devem receber de uma forma geral todos os atendimentos e tratamentos necessários para a sua sobrevida e sua saúde. Outro termo que a gente vai estar falando durante a bioética, o exercício profissional, é a deontologia. A deontologia nada mais é do que as regras, os direitos e deveres que cada profissional tem em sua classe profissional. Nós formamos um código de ética, né, que são essas leis, né, que direcionam cada profissão. Existem normas que é comum a todas as profissões, né? E tem normas, direitos e deveres que são específicos de cada profissão, dependendo da sua capacitação. E isso é regido por uma bioética, por uma ética, por uma moral, por um direito, que vai fortalecer esse código.
A ética profissional, ela vai direcionar o profissional de saúde, o que ele deve fazer, como ele deve se comportar, aí de uma forma coletiva, não indivíduo, né, de forma individual, e sim agora em conjunto, e numa classe profissional específica. Então, o que eu faço na sociedade como um todo é uma coisa, o que eu faço dentro da minha área profissional é outra. Então, a gente é regido por um código de ética de cada profissão. Nós temos um código de ética da fisioterapia, que a última publicação foi em 2013. Quando a gente fala de ética, a gente fala de respeito, a gente fala de responsabilidade, participação, integração, solidariedade, nós falamos de justiça, a gente envolve tantas palavras dentro desse termo ética, e quando a gente bota a vida inserido, isso se multiplica ainda em várias determinações, em vários conceitos também. Agradeço a todos a participação e a gente terá mais aulas complementando esse conteúdo.